Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror. Se inscrevam para podermos alcançarmos os primeiros 1000 inscritos e não esqueçam seu like, nós agradecemos. Vamos às histórias? Presas que rasgam minha carne. Maicon Guedes. Samantha acelerou o passo no exato momento em que viu o portão do cemitério aberto. Ela não tinha outra escolha a não ser entrar naquele local macabro para fugir de seu agressor. Seu marido a perseguia ferozmente, sabendo dos danos que sofreria, Samantha não hesitou em se esconder na escuridão daquele lugar fúnebre. Permeada pelo sono eterno dos mortos, sentindo o calafrio percorrendo todo o seu corpo marcado pela violência, a pobre vítima refletiu que, por mais assustador que aquele lugar demonstrava ser, não era mais assustador que a vida fora dali, era muito melhor estar entre os mortos naquela madrugada fria. Um grande jazigo velho de grades enferrujadas chamou a atenção de Samantha, ali seria o local de seu refúgio. Com facilidade ela abriu as grades, sentindo a ferrugem úmida grudar em suas mãos, e em silêncio imóvel, ela se camuflou entre as velhas coroas de flores que estavam ali dentro. O agressor parou bem próximo ao jazigo onde Samantha estava escondida, movendo sua cabeça para todos os lados à procura de sua esposa. Ele estava sedento por abusos físicos, praticá-los deixava aquele ser desprezível com uma enorme sensação de poder, em êxtase profundo. Tristes lembranças se apoderaram da mente de Samantha naquele momento, todos os abusos que sofrerá no passado, e os do momento presente, passavam como um filme em sua mente dilacerada, fazendo com que ela não pudesse segurar as lágrimas, desabando em um choro alto o suficiente que poderia ser ouvido do outro lado do cemitério. A gargalhada de seu marido era maléfica e demonstrava toda a euforia que ele sentiu ao encontrar o local onde ela estava escondida. Samantha, em estado de choque, apenas pôde observar seu marido tentando abrir aquelas grades, quando de repente, um vulto surgiu do nada e arremessou o algoz para longe do jazigo, fazendo com que ele batesse a cabeça vigorosamente em uma das lápides, deixando-o desacordado. Samantha agora tinha duas preocupações, seu marido e aquele ser obscuro. O limitado brilho da lua era suficiente para ela notar que aquele vulto era na verdade um homem, vestido de preto, de rosto muito pálido e lábios rubros. Aquele ser se aproximou do marido desfalecido de Samantha, e então, do bolso de seu sobretudo ele tirou uma bolsa de sangue. Samantha achou aquilo muito estranho e tentou inclinar seu corpo, buscando uma visão melhor para entender o que o homem de preto pretendia fazer com seu marido. Um barulho vindo do jazigo fez com que aquele homem, fugazmente, corresse para o esconderijo de Samantha e arrancasse, com apenas um braço, aquelas grades enferrujadas, encontrando a moça assustada, juntando os cacos do vaso de flores que ela tinha derrubado. "Por favor, não me mate", suplicou Samantha, "por mais que eu tenha me sentido morta durante todos esses anos ao lado daquele homem, e que a vida que eu vivo hoje, que é uma vida que está acabando com a minha própria vida, eu sinto que as coisas vão melhorar. Eu acredito e preciso de uma segunda chance." Samantha segurou a mão gelada daquele homem assim que ele a estendeu para ajudá-la a se levantar. De forma impulsiva, ela o abraçou fortemente, como se jamais fosse soltar e começou a chorar. Sem saber o que fazer, o homem a conduziu até um túmulo de granito onde eles se sentaram para poder conversar. "Diga-me por quais problemas você está passando", disse o homem demonstrando afeto, com seu timbre de voz rouco, porém, muito suave. "Há muito o que dizer, mas se me permite resumir, sofro horrores nas mãos desse carrasco." "É isso que ele é", Samantha apontava furiosa o dedo para seu marido estirado no chão. "Sofri por muitos anos, e eu não posso mais suportar esse tipo de horror em minha vida." Samantha abriu seu coração para aquele estranho, aproveitando a única oportunidade que ela tinha de poder relatar para alguém os terríveis fatos de seu relacionamento abusivo. No túmulo onde eles estavam havia uma vela em chamas, iluminando a foto do falecido que estava enterrado ali. A iluminação da vela clareava muito bem os dois desconhecidos durante a conversa, fazendo com que Samantha pudesse acompanhar com clareza o olhar daquele homem que,
minuciosamente, observava sua encantadora clavícula, seu ombro e seu pescoço, ou até mesmo a pequena tatuagem do Totoro que ela tinha escondida atrás da orelha. Ele pôde examinar, mantendo sempre seu olhar penetrante. Assim que ela concluiu sua história, tomada por curiosidade, não hesitou em perguntar: "Você é um vampiro?" "Eu não acredito em vampiros. Eles só existem na literatura e no cinema, mas você não está totalmente errada. Digamos que eu sofro uma maldição idêntica à de um vampiro. Você é ou não?" Ela perguntou novamente. "Vou tentar explicar. Há mais ou menos 30 anos eu fui atacado por um ser indescritível. Naquela mesma noite eu acordei em um beco, sentindo uma fome imensa como eu nunca senti antes. A fome era tanta que revirei latas de lixo à procura de algo para saciar a fome. Um morador de rua despertou e reclamou do barulho que eu fazia, e em questão de segundos, sem entender muito bem o que estava acontecendo, eu me vi em cima daquele pobre homem, observando seu pescoço barbudo derramando muito sangue. Em seguida, senti gosto de sangue em minha boca. Era um gosto horrível que foi se modificando e ficando cada vez mais agradável ao meu paladar. Minha fome cessou naquele instante. Senti-me extremamente satisfeito. O sol começava a surgir, e o pouco daquela claridade que ainda estava se formando me incomodava muito, deixando-me desorientado, com a visão embaçada e a pele em estado de formigamento intenso. Sem pensar muito, levantei a tampa de um bueiro e me escondi no esgoto, permanecendo ali até o próximo anoitecer. Como você pôde notar nesse meu relato, dá para dizer que sou um vampiro, não é mesmo? Mas vou te explicar por quais motivos eu não me considero um. Eu não posso voar, eu não me transformo em um morcego, eu não tenho presas pontiagudas, posso entrar em qualquer ambiente sem ser convidado, o alho e a cruz não me incomodam nem um pouco, não durmo durante o dia. Na verdade, estou acordado há 30 anos sem nunca ter dormido durante todo esse período. Necessito de sangue humano para sobreviver, mas não sinto prazer em matar, é uma questão de sobrevivência. E por mais que o sol me incomode, ainda não sei se ele é capaz de me fazer entrar em combustão. Consegue entender agora por que eu não me considero um vampiro? Eu continuo achando que você é. E mesmo assim eu não consigo sentir medo de você, sinto-me muito segura. É tão estranho. Eu sempre vivi isolada, sem muito contato com outras pessoas, e talvez esse seja o motivo de eu me sentir tão conectada a você, como se eu já te conhecesse há anos. Engraçado que, a pessoa mais estranha que eu já conheci em toda a minha vida é a pessoa em quem mais confio no momento, enquanto que a pessoa mais íntima que esteve ao meu lado durante anos é a pessoa que eu mais temo. Havia algo naquele homem que tranquilizava Samantha, e ele era capaz de gerar muita atração nela. Não me estranha você não sentir medo de mim. Como eu disse anteriormente, eu não sinto prazer em matar, não sou uma ameaça. Não mais. Aliás, posso te explicar por qual motivo eu tenho uma bolsa de sangue no meu bolso. Você vai achar tudo muito estranho, mas tudo bem. Depois de pegar bolsas de sangue do hospital da cidade, eu venho até o cemitério para exumar algum defunto recentemente enterrado. Faço uma pequena abertura em seu pescoço, de tamanho suficientemente grande para que eu possa embutir a bolsa de sangue naquela abertura, sem fazer muito estrago, e então, eu cravo meus dentes no pescoço do falecido, até conseguir perfurar o plástico da bolsa, fazendo com que o sangue se espalhe por toda aquela região enquanto eu sugo todo aquele líquido, como se eu realmente estivesse bebendo o sangue do pescoço de alguém. A sensação de beber sangue humano é muito intensa e prazerosa, até mais do que um orgasmo, por isso vale a pena todo esse trabalho, ou melhor do que beber sangue diretamente de um plástico. Surpreende-me toda essa sua criatividade, mas devo dizer que isso é muito nojento. O marido de Samantha continuava desacordado enquanto ela se envolvia em uma conversa intensa com aquele vampiro. Eles permaneceram cerca de 80 minutos sentados naquele túmulo, falando sobre diversos assuntos, regados por muitos sorrisos, entusiasmo,
conexão e excitação. A cada minuto que passava eles se sentiam mais íntimos, e durante o bate-papo, Samantha fez um pedido inusitado. Quero ser igual a você. Se você me mordesse, poderia. Não me peça uma coisa dessas. Já disse, não temos certeza de que sou um vampiro e eu poderia te matar. Nenhuma das pessoas que eu suguei o sangue se transformou. Você é um chupador de cadáver. É claro que eles não vão se transformar, estão mortos. E as pessoas que você matou no passado só não se transformaram porque você não deu seu sangue para elas beberem. É assim que se transforma alguém em vampiro. Dá para você parar de achar que sou um vampiro? O clima começou a ficar tenso. Samantha apanhou um punhado de rosas que estavam dentro de um vaso de flores, e com os espinhos, começou a arranhar toda a sua clavícula e pescoço, fazendo pequenas gotículas de sangue surgirem em sua pele, deixando o estranho homem afobado. Ele avançou para cima de Samantha, cedendo aos desejos da mulher, mas ainda assim, contendo-se para não mordê-la. Samantha se deitou no túmulo, trazendo consigo aquele homem junto ao seu corpo. Beijaram-se, acariciaram-se e começaram a se despir. Ela tirou o sobretudo do homem e em seguida começou a puxar sua camiseta. Ele desabotoava com rapidez todos os botões da camisa xadrez de Samantha. Quando o homem viu toda a nudez da parte superior de seu corpo, desde seu umbigo, seios e até a clavícula com pequenas marcas vermelhas, causadas pelos arranhões dos espinhos, aquele homem aos poucos ia sentindo uma imensa vontade de provar o gosto de Samantha. Em questão de segundos eles estavam completamente nus em cima do túmulo, e o homem continuava bloqueando aquela vontade imensa de devorar sua jugular. Enfim, ele pôde sentir Samantha, deslizando com facilidade para dentro dela, apreciando seus tímidos gemidos, seu cheiro, todas as linhas que compunham seu corpo e admirando todos os seus detalhes, desde as pintinhas espalhadas em sua pele, até as estrias na lateral de suas coxas, onde ele deslizava suas mãos e se encantava com toda a naturalidade daquele corpo feminino. O único detalhe que ele não podia admirar, e que não era natural de seu corpo, eram os hematomas impostos por seu marido. Aquela era a primeira vez que Samantha se deitava com outro homem que não fosse o seu marido. Ela nunca teve nenhum outro tipo de experiência, e naquele momento se sentiu livre para poder explorar todas as suas fantasias, pois sempre precisou manter para si mesmo os seus fetiches, por serem altamente obscenos e vulgares aos olhos do marido. Ela não era mais a submissa, ela podia comandar também aquele momento a dois, podia conduzir o ato e ficar por cima quando bem entendesse. Os dois se entendiam e desfrutavam de todo aquele prazer compartilhado. O sexo foi ficando cada vez mais intenso, fazendo com que os dois caíssem em uma cova de terra que estava ao lado do túmulo de granito. Continuaram o ato ali mesmo, sem nem se importar com a terra da cova que se espalhava para todos os lados. Samantha olhava fixamente para o homem e de vez em quando soltava um "morda-me". Ela não iria ficar satisfeita enquanto ele não a mordesse. Era o que ela mais queria naquela noite. A lascívia daquele homem era tremenda e ele já não podia mais controlar seus instintos. Samantha foi mordida. O sangue escorria quente de seu pescoço indo de encontro com a terra frígida daquela cova. Ela não esperava que aquilo pudesse ser tão doloroso, e por um instante, quase se arrependeu. A sensação voluptuosa do homem amenizou e, voltando à sobriedade, ele afundou os dentes em seu próprio pulso, despejando todo o sangue nos lábios de Samantha. "Espero que isso dê certo", disse o homem temendo o pior. Samantha sentiu um mal-estar, uma sensação de morte, temia que o pior acontecesse. O homem entrou em desespero ao ouvir os berros de Samantha, que agonizava contorcendo seu corpo, espalhando a terra da cova e derrubando a cruz de ferro que nela estava cravada. Ele sabia que aqueles berros podiam não só acordar seu marido, mas também o coveiro Tavares que vivia ali mesmo, em um quartinho no meio do cemitério. Os gritos da mulher cessaram, e por alguns segundos, ela permaneceu imóvel,
como se estivesse morta. Em menos de 3 minutos ela despertou. De joelhos em cima da cova, e com seu olhar voltado para seu marido que se encontrava um pouco mais à frente, ela comunicou o quão faminta estava, e apressadamente, deslocou-se até o corpo do marido, arrancando um pedaço caprichado de sua garganta, e enquanto o sangue do marido escorria de sua boca e ia deslizando até o meio de seus seios, ela permaneceu extasiada. O vampiro, se agora podemos chamá-lo assim, pois está comprovado de que ele cobriu o corpo nu de Samantha com seu sobretudo, e às pressas, tentou carregá-la para dentro de um túmulo aberto, pois o sol estava prestes a nascer. Mas antes de se esconder do sol, Samantha feriu seu próprio pulso e deixou o sangue escorrer, inundando a boca de seu marido com aquele líquido vermelho. Terminado isso, ela correu para junto de seu parceiro vampírico para dentro do túmulo, entrando por um buraco que havia no cimento. Você é maluca? Transformou seu marido em um de nós. Disse o vampiro furioso. Escute bem o que vou te dizer. Vampiros são melancólicos e suas vidas não têm muito sentido. Mas, a nossa vida pode ter algum sentido. Podemos vagar pela noite à procura de agressores, estupradores e qualquer um que se assemelhe a isso. Podemos livrar pessoas de todo esse mal, e assim, podemos nos alimentar deles, ou você prefere continuar sendo um chupador de cadáver? Eu abomino todo o mal praticado contra pessoas indefesas, e acho sua ideia muito interessante, ou realmente isso faria algum sentido em minha vida, ainda mais estando ao seu lado, mas o seu marido ficaria entre nós, pois você teve a brilhante ideia de transformá-lo em vampiro, e logo ele vai despertar. De dentro do túmulo, Samantha observava seu marido agonizando entre as lápides, prestes a se transformar em um vampiro. Então, um enorme sorriso se formou no rosto dela. Samantha se virou e disse para o vampiro que também estava observando a transformação de seu marido: você tinha curiosidade em saber se seu corpo entraria em combustão com a luz do sol, certo? Então, aprecie o espetáculo. A verdade sobre o caso do Sr. Valdemar. Edgar Allan Poe. De 1809 a 1849. Tradução de Paulo Soriano. Publicado originalmente em 1845, A verdade sobre o caso do Sr. Valdemar é um conto de horror que registra a submissão de um homem, no momento de sua morte, a um transe mesmérico, hipnótico, e suas hediondas consequências. A narrativa de Poe pareceu tão verossimilhante ao espírito de sua época que inúmeros leitores, e mesmo estudiosos, se acreditaram que o texto compunha, verdadeiramente, um relatório de um horripilante experimento científico. Evidentemente, não pretendo considerar surpreendente que o extraordinário caso do Sr. Valdemar haja despertado tantas discussões. Seria um milagre se acontecesse o contrário, dadas as circunstâncias. Malgrado fosse o nosso desejo manter o assunto distante do público, pelo menos por enquanto, ou até que surgissem novos meios de investigação, não demorou a difundir-se, apesar de nossos esforços de sigilo, uma versão tão incompleta quanto exagerada, que se tornou fonte de muitas desagradáveis deturpações. Estas, muito naturalmente, suscitaram uma profunda incredulidade. É necessário, todavia, que eu, agora, restabeleça os fatos, pelo menos na medida em que me foi possível compreendê-los. Eles são, de forma sucinta, os que se seguem. Ao longo dos últimos 3 anos, o estudo do mesmerismo atraiu continuamente a minha atenção. E, há cerca de 9 meses, ocorreu-me que, na série de experiências até então conduzidas, houvera uma omissão notável e mais ainda inexplicável, e nenhuma pessoa havia sido mesmerizada em artículo Mortis 2. Era necessário verificar, em primeiro lugar, se, em tais condições, havia no paciente alguma susceptibilidade à influência magnética, e em segundo, se, em existindo,
ela aumentaria ou diminuiria em razão daquelas condições, e, em terceiro, em que medida, e por quanto tempo, esta operação poderia obstar o assédio da morte. Havia outros aspectos que mereciam investigação, mas aqueles aos quais me referi eram os pontos que mais excitavam a minha curiosidade, em especial o último deles, tendo em vista a feição de extrema importância que as suas consequências poderiam assumir. Perscrutando-se, entre as pessoas de minhas relações, haveria alguém com quem pudesse realizar as experiências. Lembrei-me de meu amigo Ernest Valdemar, renomado compilador da Biblioteca Forensica 3, e autor, sob nome de Plume 4 de Sachar Marques, das versões polonesas de Wallenstein 5 e Gargantua 6. O Sr. Valdemar, que residia principalmente no Harlem, Nova York, desde o ano de 1839, era particularmente notável pela sua acentuada magreza, seus membros inferiores muito se assemelhavam aos de John Randolph VII, e pela brancura dos bigodes, que contrastavam violentamente com a negrura dos cabelos, frequentemente confundidos com mera peruca. Seu temperamento era marcadamente nervoso, o que o tornava bem propício a experimentos mesméricos. Em 2 ou 3 ocasiões, eu o pusera em transe hipnótico com pouca dificuldade, mas fiquei desapontado por não alcançar outros resultados que a sua excepcional constituição me havia induzido a antecipar. A sua vontade jamais se subjugara por completo ao meu domínio e, no que tange à sua lucidez, nunca me foi possível obter uma prova satisfatória. Nestes pontos, eu sempre atribuíra o meu fracasso ao seu delicado estado de saúde. Alguns meses antes de conhecê-lo, os médicos haviam-lhe confirmado a tuberculose. Era seu costume, na verdade, falar calmamente sobre a proximidade de sua dissolução material, e o fazia como algo que não se pode evitar ou lastimar. Quando me ocorreram, pela primeira vez, as ideias às quais me referi, muito naturalmente me veio à mente a figura do Sr. Valdemar. Eu conhecia muito bem a firme filosofia de meu amigo para recear algum escrúpulo de sua parte. E ele não tinha parentes na América capazes de interferir no processo. Falei francamente com ele sobre o assunto. E, para minha surpresa, o seu interesse parecia vividamente acentuado. Digo para minha surpresa porque, embora ele, de livre desígnio, se submetesse às experiências, jamais demonstrara qualquer simpatia com os meus procedimentos. Sua doença era das que admitiam um cálculo preciso sobre o momento em que a morte adviria. Combinamos, portanto, que ele me chamaria 24 horas antes da ocasião prevista pelos médicos para sua morte. Faz pouco mais de 7 meses que me chegou o seguinte bilhete, escrito, de próprio punho, pelo Sr. Valdemar. Caro P. Você pode vir agora. D. e F. Estão certos de que não passarei da meia-noite de amanhã, e creio que eles calcularam a minha sobrevida com grande exatidão. Valdemar. Recebi o bilhete meia hora depois de escrito. 15 minutos mais tarde, eu estava nos aposentos do moribundo. Eu não o via há 10 dias, e fiquei chocado com a espantosa mutação operada em seu estado físico nesse breve intervalo de tempo. O seu rosto assumirá a cor de chumbo. Os seus olhos estavam completamente destituídos de brilho e a sua magreza era tão extrema que a pele se rompera nas maçãs do rosto. A expectoração era excessiva e o pulso quase imperceptível. Todavia, ele mantinha, excepcionalmente, tanto a lucidez quanto alguma força física. Ele falou-me claramente e tomou, sem precisar de ajuda, alguns remédios paliativos. E, quando entrei na sala, vi que ele se ocupava em escrever num bloco de notas. Mantinha-se sentado na cama com a ajuda de vários travesseiros. Ao seu lado, estavam os doutores D. e F. Depois de apertar a mão do Sr. Valdemar, chamei à parte os médicos e lhes pedi que me expusessem detalhadamente o estado de saúde doente. Há 18 meses, o pulmão esquerdo do paciente se achava em um estado semiósseo e cartilaginoso e, portanto, inteiramente inútil à realização das funções vitais.
O direito, em sua parte superior, também estava parcialmente, se não completamente, ossificado, enquanto a região inferior tornara-se uma massa purulenta de tubérculos que se confundiam uns com os outros. Lá havia várias perfurações, e num determinado ponto, ocorrerá a aderência permanente dos tecidos às costelas. Estes fenômenos existentes no lóbulo direito eram relativamente recentes. A ossificação havia se produzido com incomum rapidez, já que, há um mês, dela não havia sinal, e a aderência somente fora constatada nos últimos 3 dias. Além da tuberculose, suspeitavam os doutores de um aneurisma na aorta, mas os sintomas de ossificação tornavam difícil o diagnóstico. Os médicos comungavam da opinião de que a morte sobreviria à noite do dia seguinte, domingo. Eram agora 7 horas da noite de sábado. Quando deixaram a cabeceira do doente, e vieram conversar comigo, os doutores de IF já se haviam despedido definitivamente do moribundo. Não pretendiam voltar a vê-lo. Mas, a meu pedido, consentiram em examinar o paciente às 10 da noite do dia seguinte. Assim que partiram, falei francamente com Valdemar sobre a iminência de sua morte e, mais particularmente, sobre o experimento que já lhe propusera. Ele, mais uma vez, se mostrou disposto a submeter-se à experiência, se mesmo ansioso para levá-la a efeito, pedindo-me que eu começasse imediatamente. 2 enfermeiros, um homem e uma mulher, se estavam presentes, mas eu não me sentia plenamente autorizado a realizar um procedimento de tal natureza perante testemunhas não de todo confiáveis para o caso de um acidente súbito. Portanto, posterguei o experimento para as 8 horas da noite no dia seguinte, oportunidade em que a chegada de um estudante de medicina, de meu conhecimento, o Sr. Theodore L. livrou-me de toda a preocupação. Minha intenção inicial era esperar os médicos, mas me vi induzido a iniciar prontamente os procedimentos, sobretudo em razão dos urgentes apelos de Valdemar e, secundariamente, pela íntima convicção de que não havia tempo a perder, já que ele, a toda evidência, estava a esvanecer. O Sr. L. atendeu amavelmente ao meu pedido, encarregando-se de tomar nota de tudo o que ocorreria. O que eu irei relatar agora provém, em sua maior parte, de seus apontamentos, quer de modo condensado, quer copiado verbatim 8. Faltavam 5 minutos para as 8 horas quando, depois de segurar-lhe as mãos, pedi-lhe que declarasse, o mais claramente possível, na presença de L., que era de sua livre vontade, a vontade de Valdemar, deixar-se mesmerizar no estado em que se encontrava. Ele respondeu, com uma voz fraca, mas perfeitamente inteligível: sim, eu quero ser mesmerizado. Logo em seguida, acresceu: temo que você tenha adiado a experiência por muito tempo. Enquanto assim falava, comecei a lhe dar os mesmos passes que, em ocasiões anteriores, lograram uma maior eficácia. Ele foi claramente influenciado pelo primeiro toque lateral da minha mão sobre a sua fronte. Todavia, embora eu empregasse todos os meus poderes, foi impossível obter efeitos significativos até uns poucos minutos depois das 10, momento em que chegaram os doutores de IF, conforme haviam prometido. Em poucas palavras, expliquei aos médicos qual era a minha intenção e, como não fizeram qualquer objeção, à assertiva de que o paciente já estava em agonia de morte, continuei, sem hesitar, alternando os passes laterais e verticais, enquanto concentrava minha mirada no olho direito do paciente. A esta altura, o seu pulso era imperceptível ou a sua respiração, interrompida por estertores que irrompiam a cada meio minuto. Tal situação se manteve quase inalterada durante um quarto de hora. Ao cabo deste interregno, porém, um suspiro perfeitamente natural, malgrado profundo, escapou do peito do moribundo, ao mesmo tempo em que a respiração estertorosa cessava, melhor dizendo, os estertores deixavam de ser perceptíveis. Os intervalos entre as respirações permaneceram inalterados. As extremidades do paciente eram de uma frieza glacial. 5 minutos antes das 11,
percebi inequívocos sinais da influência mesmérica. O olhar vítreo fora substituído pela expressão de inquietante introspecção, somente observável em transe mesmérico, e que é absolutamente impossível de ser confundido com outro sintoma qualquer. Com alguns rápidos passes laterais, fiz com que tremessem as suas pálpebras, à semelhança do que ocorre no limiar do sono, e, com mais alguns, induzi a que se fechassem completamente. Contudo, não fiquei satisfeito com isto, e continuei, vigorosamente, com o máximo esforço de minha vontade, as minhas manipulações, até obter a rigidez absoluta do adormecido, depois de colocá-lo na posição que me pareceu mais cômoda. As pernas estavam completamente estiradas. Os braços repousavam sobre a cama, a uma curta distância dos lombos. A cabeça havia sido ligeiramente erguida. Ao terminar estes procedimentos, já era meia-noite. Pedi, então, aos cavalheiros que conferissem o estado em que estava o Sr. Valdemar. Depois de alguns poucos exames, admitiram que ele se encontrava em uma situação de transe mesmérico extraordinariamente intocável. A curiosidade dos médicos estava vivamente excitada. O Dr. D. resolveu passar toda a noite ao lado do paciente e o Dr. F. despediu-se de nós, prometendo voltar ao amanhecer. O Sr. L. e os enfermeiros permaneceram conosco. Deixamos o Sr. Valdemar totalmente tranquilo até às 3 horas da manhã, ou aproximei-me dele e o encontrei no mesmo estado em que estava quando da saída do Dr. F. Permanecia, assim, na mesma posição de outrora, e seu pulso era imperceptível. A sua respiração era suave, dificilmente detectável, a não ser pela aplicação do espelho aos lábios. Os olhos estavam fechados com naturalidade e as pernas continuavam tão rígidas e frias como mármore. Mas, apesar disto, a sua aparência não se assemelhava à de morte. Achegando-me ao Sr. Valdemar, fiz um breve esforço para induzir o seu braço esquerdo a acompanhar o meu, que se movia suavemente sobre o seu corpo. Jamais obtivera, com ele, qualquer resultado satisfatório nesta modalidade de experimento. Mas, agora, para minha surpresa, vi que o seu braço, ainda que levemente, acompanhava, sem dificuldade, o meu, e em todas as direções a que eu induzia. Tomei, então, a resolução de arriscar um diálogo. Sr. Valdemar, disse-lhe, você está dormindo? Ele não me deu nenhuma resposta, mas percebi um tremor ao redor de seus lábios, e isto me animou a insistir na pergunta várias vezes. A terceira vez, o seu corpo inteiro se agitou num breve frêmito. As suas pálpebras se ergueram suficientemente a exibir uma linha branca nos olhos. Os seus lábios moveram-se lentamente para deixar escapar um sussurro quase inaudível. Sim, estou dormindo, agora. Não me acordem. Deixem-me morrer assim. Apalpei os seus membros, constatando que estavam tão rígidos quanto antes. O seu braço direito, como anteriormente, seguiu a direção de minha mão. Tornei a perguntar ao sonâmbulo. Sr. Valdemar, sente alguma dor no peito? Desta vez, a resposta foi imediata, embora menos audível. Não sinto dor alguma. Estou morrendo. Achei por bem não o incomodar por enquanto. Nada foi dito ou feito até que chegasse o Dr. F., um pouco antes da alvorada. Ele ficou extraordinariamente admirado por deparar-se com o paciente ainda vivo. Depois de lhe tomar o pulso e aproximar-lhe aos lábios o espelho, pediu-me para voltar a falar com o magnetizado. Então, perguntei. Valdemar, você ainda dorme? Como antes, alguns minutos transcorreram antes que ele me respondesse. E, durante este intervalo, o moribundo parecia estar a recolher todas as suas energias no esforço de articular. Na quarta vez em que repeti a pergunta, ele me disse, com a voz muito débil, quase imperceptível. Sim, ainda estou dormindo. Morrendo.
A opinião, ou antes o desejo, dos médicos era de que deveríamos deixar o Sr. Valdemar no estado de aparente tranquilidade até que sobreviesse a morte, o que não tardaria muito, conforme a opinião geral. Todavia, resolvi falar-lhe mais uma vez, e lhe formulei a mesma pergunta. Enquanto eu falava, o rosto do magnetizado experimentou uma notável mutação. Seus olhos rolaram, suas pálpebras se ergueram, e as pupilas, voltadas para cima, desapareceram. A sua pele adquiriu uma tonalidade cadavérica, que se assemelhava mais ao papel branco que ao pergaminho. E as circulares manchas écticas que, até então, se destacavam vividamente no centro de cada face, desapareceram subitamente. Eu uso esta expressão porque a rapidez de sua partida me trouxe à memória nada menos que a extinção do lume de uma vela a um simples alento de respiração. Ao mesmo tempo em que o lábio superior se retraiu, exibindo os dentes há pouco de todo velados, o maxilar inferior caiu com um ruído nitidamente audível, deixando a boca completamente aberta, e nela se insinuava uma língua inchada e enegrecida. Presumo que todos os presentes estavam acostumados aos horrores de um leito de morte, mas a aparência de Valdemar era tão horrenda, tão inconcebível, que todos recuaram a um só tempo, afastando-se daquele leito. Tenho consciência de que a minha narrativa chegou a um ponto em que não posso esperar do leitor senão surpresa e incredulidade. Todavia, vejo-me no dever de continuá-la. Já não havia no Sr. Valdemar o mínimo sinal de vida. E, chegados à conclusão de que ele estava morto, nós o deixamos aos cuidados dos enfermeiros. Mas percebemos um intenso movimento vibratório em sua língua. Este movimento perdurou por cerca de 1 minuto. Ao fim deste período, saiu, de seus maxilares, abertos e imóveis, uma voz que seria loucura de escrever. 2 ou 3 epítetos poderiam ser-lhe parcialmente aplicados, e eu poderia afirmar, por exemplo, que era um ruído áspero, fraturado, vazio. Mas a hediondez de todo o cenário é indescritível, e pela simples razão de que jamais semelhantes sons transgrediram os ouvidos da humanidade. Havia, no entanto, 2 elementos que eu, então, escogitei, se ainda escogito, que poderiam muito bem servir de indicativo da peculiaridade daquela entonação, susceptíveis até de transmitir uma ideia de sua sobrenatural característica. Em primeiro lugar, a voz parecia chegar aos nossos ouvidos, pelo menos aos meus, a partir de uma imensa distância, ou de alguma caverna incrustada nas profundezas da terra. Em segundo, aquela voz produziu em mim, se creio firmemente que não serei compreendido no que direi, a mesma impressão que produzem os corpos gelatinosos ou viscosos quando estes nos excitam um sentido do tato. Referi-me tanto ao som quanto à voz. Quero dizer que o som era de uma silabação claríssima, mas assim de uma maneira espetacular e impressionante. O Sr. Valdemar falava, e evidentemente o fazia em resposta a uma pergunta que eu lhe havia formulado há poucos minutos. Perguntei a ele, se recordem-se disto, se continuava a dormir. Mas, desta feita, ele disse: sim. Não. Já estive dormindo. Mas, agora, e eu estou morto. Nenhuma das pessoas ali presentes buscou encobrir ou negar o inefável, o tremendo terror que estas poucas palavras, assim proferidas, causaram em todos nós. L, o estudante, caiu desmaiado. Os enfermeiros fugiram do aposento e foi impossível convencê-los a retornar. Quanto a mim, não cuidarei de transmitir ao leitor as minhas impressões. Durante 1 hora, em silêncio, sem dizer palavra, nós nos esforçamos em reanimar L. Quando ele voltou a si, pudemos reexaminar o estado em que jazia o Sr. Valdemar. Permanecia ele, em todos os sentidos, tal qual dantes descrevi, mas o espelho, sob os lábios, não trazia indício algum de respiração. Procuramos, sem sucesso, sangrá-lo no braço, que, devo acrescer, não mais obedecia aos ditames de minha vontade. Esforcei-me, debalde,
em fazê-lo acompanhar os movimentos de minhas mãos. O único indício da influência mesmérica residia, agora, no movimento vibratório de sua língua, sempre que eu lhe dirigia uma pergunta. Parecia que ele se esforçava por responder, mas a tanto lhe faltava a volição necessária. Ele permanecia insensível a qualquer indagação que não fosse feita por mim, embora eu me empenhasse em estabelecer um liame mesmérico entre o paciente e os demais companheiros presentes. Creio haver, com isto, indicado aos demais tudo o que era necessário à compreensão do estado do mesmerizado neste momento. Assim, chamamos de volta os enfermeiros e às 10 horas da manhã, deixei a casa, acompanhado pelos médicos e L. À tarde, voltamos a ver o paciente. O seu estado permanecia o mesmo. Discutimos, então, acerca da conveniência e da possibilidade de acordá-lo, mas chegamos rapidamente à conclusão de que nada de bom para ele poderia disto resultar. Era evidente que, até agora, o processo da morte, sou o que se costuma chamar de morte, havia sido suspenso pela operação mesmérica. E parecia claro a todos nós que, se o acordássemos, obteríamos simplesmente o seu imediato, pelo menos rápido fenecimento. Desde então, e até o fim da semana passada, um intervalo de quase 7 meses, íamos diariamente à casa de Valdemar, ocasionalmente acompanhados por médicos e amigos outros. Ao longo de todo este tempo, o mesmerizado continuou exatamente como descrevi. Os enfermeiros o assistiam continuamente. Foi, finalmente, na última sexta-feira, que resolvemos acordá-lo, ou tentar acordá-lo. E foi, talvez, o nefando resultado dessa experiência que suscitou tanta discussão nos círculos privados, e fincou a origem de tantas opiniões que eu não posso deixar de qualificar como injustificáveis. Para liberar o Sr. Valdemar do transe mesmérico, empreguei os passes habituais. Estes, durante algum tempo, não produziram efeito algum. O primeiro indício de avivamento resultou de um decaimento parcial da íris. Observamos, como especialmente notável, que este decaimento da pupila foi acompanhado do profuso fluxo de uma secreção amarelada, que, escorrendo por sob as pálpebras, exalava um cheiro pungente e extremamente fétido. Alguém sugeriu que eu deveria exercer a influência magnética sobre o braço do paciente, como dantes. Tentei fazê-lo, mas sem êxito algum. O Dr. F., então, exprimiu o seu desejo de que o paciente fosse novamente interrogado. Fiz o que este me pediu, nos seguintes termos: Sr. Valdemar, você pode nos dizer o que sente e quais são agora os seus desejos? Imediatamente, os círculos écticos ressurgiram em sua face. Sua língua tremeu, melhor dizendo, rolou-se violentamente na boca, embora as mandíbulas e lábios permanecessem rígidos como sempre. E, então, aquela voz tétrica, que já descrevi, irrompeu. Pelo amor de Deus! Depressa! Depressa! Faça-me dormir, e depressa, acorde-me. Depressa! Eu já lhe disse que estou morto. Eu estava extremamente aturdido e, por instantes, fiquei indeciso quanto ao que deveria fazer. A princípio, fiz um esforço para adormecer o paciente, mas, nisto fracassando, em razão de minha absoluta falta de vontade, mudei de tática, e empreguei todas as minhas forças no intento de despertá-lo. Logo me dei conta de que teria êxito, ou, pelo menos, assim imaginei. E estou bem certo de que todas as pessoas presentes esperavam que o paciente de fato acordasse. Mas é absolutamente impossível que qualquer ser humano estivesse preparado para o que realmente aconteceu. Enquanto eu executava rapidamente os meus passes mesméricos, em meio às exclamações de "Oh morto, morto", que literalmente explodiam da língua, se não dos lábios, do paciente, o seu corpo inteiro, repentinamente, num lapso de apenas 1 minuto, ou menos, se contraiu e se desintegrou, absolutamente pútrido, em minhas mãos.
Sobre o leito, na presença de todos os circunjacentes, nada restou além de uma massa quase líquida e repugnante de abominável putrescência. Babá eletrônica. Maicon Guedes. Eu te batizo em nome de Satanás. Ao ouvir essa frase vindo da babá eletrônica, narrada por uma voz tenebrosa, Lúcia corre para o quarto do bebê no meio da noite, encontrando o pequenino chorando na penumbra. A fina tela que cobria o berço movia-se formando uma silhueta, contornando algo maligno junto da criança. Um forte cheiro de vela tomava conta daquele lugar, deixando o quarto com uma atmosfera idêntica à de um velório. Os ruídos vêm assombrando Lúcia há 3 dias, e, então, ela lembrou do número de telefone concedido por sua amiga supersticiosa, indicando que sua vizinha, de dons sobrenaturais, estaria disposta a ajudá-la. A vizinha atende o telefone e se assusta aos berros de Lúcia: venha, depressa. Um ser maligno está no quarto do bebê. A vizinha parte para a casa de Lúcia acompanhada de uma sensação terrível e maléfica. Lúcia abre a porta, agarra um dos braços da velha e a conduz até o quarto. Onde está o pai da criança? Constrangida, Lúcia responde que teve um caso de uma noite com um homem e ele sumiu, para sempre. A velha, ao entrar no quarto do bebê, imóvel e de olhos arregalados, sussurra para Lúcia: de misericórdia. Seus olhos não têm o dom de enxergar isto,